gurias, sejam bem-vindas a mais um episódio da série Empresária Bem-Sucedida. Eu sou a Paola Parmigiani, tenho 24 anos, empreendo desde 18 e tenho uma doceria saudável chamada Juro de Dedinho. Também, hoje, ministro aulas e mentoro outras empreendedoras que querem construir os seus negócios. Hoje eu tenho aqui comigo, assim, juro, uma referência pra mim. Eu até tava com vergonha, porque eu comecei a falar da vida dela. Sabe quando, às vezes, eu encontro alguma seguidora que fala Paola, como é que tá a vida, tua mãe e tal? Eu fico, nossa, como é que ela sabe da minha vida? Mas que legal, eu tava essa pessoa com quem está aqui na minha frente, que eu vou apresentar pra vocês. Bruna, mais conhecida como Bruna Trufas. Obrigada! Gurias, ela vende trufas desde o cursinho. Ela vende no cursinho pra pagar o cursinho. Isso. Depois vendeu na faculdade. Tem loja há mais de 6 anos. Eu tenho loja há 3 meses. Eu já tô assim, ó. Pelo amor de Deus, me passe tudo que você sabe. A gente vai falar sobre gestão de pessoas nesse episódio. Sim. E eu vou ter aula junto com vocês. Vou perguntar tudo, eu prometo. É um conteúdo muito rico. Eu quero agradecer o convite. Esse é um tema que é o mais desafiador, com certeza. Mas que, ao mesmo tempo, é o que mais me encanta. Porque sem pessoas a gente não é nada. A gente não consegue crescer sozinho. Então, bora lá. Bora. É exatamente o que ela tá falando, assim. Quanto mais a minha equipe cresce, mais eu penso, caraca, como isso é um desafio. Mas sem isso, a empresa não anda. Porque, enfim, né? A gente precisa daquelas pessoas ali. Bruna, quantos colaboradores hoje tu tem na empresa? Eu tenho aproximadamente 20 colaboradores hoje. Entre funcionários, terceirizado de logística, aproximadamente 20. E quantas lojas são hoje? São 2 lojas e uma fábrica. Tem uma aqui em Porto Alegre. Uma em Porto Alegre, uma em Canoas e a fábrica também em Canoas. Que eu moro em Canoas, então eu decidi que ficasse algo perto, né? Até para conseguir gerenciar. Pra quem não sabe, Canoas fica ali na região metropolitana. É como se fosse o ABC em São Paulo, Isso. né? É pertinho, bem é pertinho. 10 quilômetros aqui de Porto Alegre, que é a capital. Sim, aí tu tem uma logística que faz esse transporte. Isso, todos os dias. A gente trabalha com produtos todos os dias saindo da fábrica, abastecendo as lojas. Tá, e a pergunta que não quer calar, quanto colaboradores? Como encontrar boas pessoas? É tu quem faz o recrutamento? Sim, eu vejo que hoje, para encontrar boas pessoas, a primeira coisa que tem que ter bem claro, o que a empresa está precisando. Porque às vezes a gente seleciona, chega alguém ali e eu não sei nem o que eu quero daquele colaborador. Eu só quero alguém que venha para produção. Ah, tu tá aqui, tu já trabalhou na produção, então bora. Não, a gente tem que ter, é uma coisa que eu sempre falo, pressa para demitir e calma para admitir. E geralmente é o contrário, a gente está desesperado. A gente contrata correndo e demite numa lentidão por N motivos. Às vezes por questões pessoais, às vezes por bloqueios, às vezes por necessidade da empresa, por tu achar que a pessoa vai sair, tua empresa vai quebrar. Mas não, tu começou ali. Em piores casos, tu volta pra cozinha, ou sei lá, tu não vai quebrar. Ou tu que fecha a empresa por alguns dias. No teu caso, não tem como, porque tu tem loja, agora, quiosque e shopping, né? Mas algum jeito a gente dá. Então, hoje, o que é mais caro na empresa, número 1 de desperdício de dinheiro, é contratação errada. É verdade. Porque ali na experiência de tu ficar treinando a pessoa, aí tu passa todo conhecimento, aí, enfim, receita assim, assado, tá, aí não vai ficar. Perde tempo, e não é nem, às vezes, isso mais, às vezes uma pessoa que é inadequada, que vai ali, afeta o clima da empresa. Prejudica a equipe toda. Prejudica toda a equipe que tu vinha já construindo. Porque a gente sabe que uma pessoa inadequada, ela acaba contaminando as outras pessoas. Massa podre. A famosa massa podre. E, gente, existe, tá? Vou falar pra vocês. E exatamente isso. Quanto antes identificar essa pessoa, aí fica, não, mas ela vai melhorar. Não, mas ela vai... Gente, difícil, tá? Difícil. Porque feedbacks cabem, feedbacks. Exatamente. Até eu vou te perguntar assim, existe esse momento de feedback? Tu faz isso com frequência? Sim. Nós temos, hoje na empresa, a gente implementou reuniões diárias. Todos os dias, 15 minutos antes de abrir as lojas, a gente tem reuniões de 15 minutos. E fala sobre o dia anterior, fala sobre dificuldades. Por quê? Porque todos os dias acontecem coisas. Guria. E isso enriqueceu muito a nossa comunicação. Então, ali vai feedbacks, não tem feedbacks acumulativos. Sim, aí. que fica aqui. Sabe aquele... mês Isso, tipo assim, ó, ou tu vai ali ver uma coisa, no meu caso, tá? Eu fui uma das lojas, vi uma coisa que já tinha sido alinhada e não estava sendo cumprida. Hoje,
Antes não era, mas hoje eu passo pra minha supervisora e digo, aconteceu isso, isso, isso. Ela já trata na reunião do outro dia. Guria, é um baita insight isso. Isso aí salvou, assim, tá salvando a gente. Sim, porque tu vai lá, senta, resolve. Não resolveu, também tá explícito que não resolveu. Exato, daí tu sabe o quê? Que tu vai dando feedbacks, que tu vai dando oportunidades, né? Daí, de preferência, assim, fazer um breve... o que tratamos hoje em reunião, a gente usa o Notion, né? Tem várias plataformas, Trello, enfim. O Trello eu uso, enfim. Isso. Os dois são muito bons. Isso. Acho que o Notion até é mais completão, assim. O Notion, eu não entendo muito de inglês. Mas então eu quebrei um pouquinho a cabeça, porque ele é mais pro inglês, né? Mas hoje é o que a gente coloca toda a gestão da empresa ali. Até posso te mostrar depois como é que funciona. Claro. E a gente coloca... Vou amar. Nós colocamos as atas ali das reuniões. E o desafio... Até a gente teve uma reunião ontem que nós temos all hands, que são reuniões para... Tem que cuidar para... Às vezes a gente tá tão imerso que a gente acha que todo mundo sabe. Isso. Sim. Nós fizemos OKRs. OKRs são objetivos, tarefas, mais ou menos, que a gente tem que cumprir até determinado tempo. Tipo umas metas. Metas, exatamente. Metas. Então, nós fizemos uma meta trimestral agora, nesse último trimestre. E juntamos de 15 em 15 dias a equipe de alta gestão. Eu, meu assessor financeiro, gerente geral, a gente reúne todos e daí a gente fazia 2 semanas que não fazia a reunião da alta gestão. Daí ontem o nosso consultor, né, que é da empresa Lola, que nos auxilia, ele fez a gente pegar as mãos assim. Nós prometemos que vamos fazer a reunião de alta gestão, porque senão a gente vai para aquela gente que é para resolver outra coisa e fica lavando roupa suja. Sim. Então isso também acontece com a gente. Ou por WhatsApp, que não vai adiantar nada, fica todo mundo ali enlouquecido. Ou um monte de... Isso, deu WhatsApp, todo mundo perde tempo. Então, assim, hoje a gente se propôs, né? Até vai ser segunda-feira. Eles falaram, de preferência, um dia fixo. Não aconteça sol, chuva. Sempre vai acontecer alguma coisa se tu não priorizar, se tu não fechar a tua agenda. Então, a gente colocou fixo na agenda toda segunda-feira. Pelo menos uma reunião da alta gestão. Por quê? Porque a gente começou a ver na reunião de alta gestão que a gente estava muito focado em treta. Sim. Aí deu problema nisso, a gente tem que resolver. Não, e o estratégico? E o maior? Vamos manter esse tipo de produto. A gente vai trabalhar com empratados dessa maneira. Os pontos físicos das lojas hoje correspondem. Sim. Vocês ficavam apagando incêndio e não, de fato, pensando no macro. Muito. Daí ficava... Que é normal cair um pouco nisso, muito. Né? Porque tá dando BO, tu tem a ansiedade de resolver. Exatamente. Especialmente quando tu não te reúne com frequência. Exatamente. Ou se tu vai para aquela reunião sem um propósito. Então, hoje, assim, a gente ficou aficionado por reunião. E acho que isso ajuda muito. Sim. Né? E feedbacks constantes, né? Porque acho que ainda dentro dessa questão de contratar alguém é ter claro essa questão de feedback. Eu vejo muito com as minhas alunas que elas têm muita dificuldade de dar feedback. E é difícil mesmo. A gente não quer... pelo menos, eu tenho uma coisa assim, vai pensar mal de mim e tal. São vários bloqueios emocionais que a gente tem que ir rompendo. Mas que com essas reuniões acaba não sendo um fardo tão pesado. E no começo, pelo menos eu, assim, eu tinha muito mais essa preocupação de não ser bem aceita, né, naquele meio. Mas, pelo menos eu entendi que na figura que eu tô, as pessoas talvez não vão gostar da líder, da pessoa ali como uma chefe, enfim, ou como a gente quiser chamar. Mas a figura de liderança, normalmente, ela é questionada, ela é colocada em dúvida. E também vão ter momentos que elas vão gostar, e assim vai indo. A gente não gosta dos nossos pais quando a gente é adolescente o tempo inteiro, né? Todo mundo já brigou com os pais, e pensa, ai, tomara que vai se fuder. E depois a gente te ama o pai, te ama a mãe. Então, é no sentido mais de entender que são momentos. E a minha é sempre pensando no bem da empresa. Aquele feedback não é a Paola e a pessoa, é a Juro e a pessoa. E eu acredito que isso mudou um pouco, assim, a forma que eu levava os feedbacks. E tu pensa, assim, num formato, tem gente que fala de feedback sanduíche. Eu acho meio enrolão, sabe? Eu também acho. Eu sou bem direta ao ponto. Tipo, tô gostando, assim, aqui dá pra melhorar. Ou só tô gostando, né? Não tem nada a criticar. Ou quando tem o que criticar, falar, ó, assim, assado, vamos mudar isso. Conto contigo? Pode contar comigo. Eu não sei como que é lá. Tu tem, assim, um penso super na hora do feedback ou tu é mais direta? Depende de qual pessoa, tá? Então, assim, tem pessoas que eu sei que se eu for muito direta... Tipo assim, ó... um dos meus valores muito importantes nas minhas 2 empresas, tanto na Bruna Longaray quanto Bruna Trufas, é
Na Bruna Longaray é gentileza pura, um dos valores, e na Bruna Trufas é gentileza em dobro. Então, eu sou, de modo geral, para mim isso é um valor importante. Sim, sim, sim. Se algum líder meu não é gentil, ele não tem por que estar ali. Mas, ao mesmo tempo, nessa minha gentileza, eu vejo que eu me perdi muitas vezes. Eu queria ser muito gentil e não era assertiva. Então, hoje, eu chego e digo, olha só, o produto precisa ser feito, se for relacionado a produto, precisa ser feito dessa maneira. A planilha precisa ser preenchida assim. O que está acontecendo? Está com alguma dificuldade? Não, eu tô com tal dificuldade. Ah, não, é que eu realmente esqueci. Tá, então, como é que a gente pode fazer para tu se lembrar? De alguma maneira, eu procuro entender a situação. Porque se colocar junto me colocar junto, porque eu vejo que esse é um papel importante da liderança. Mas, ao mesmo tempo, tem hora que eu chego e digo assim, cara, foram 4 vezes já. O que tá acontecendo? Né? O que está acontecendo aqui? E eu vejo que muitas vezes a pessoa às vezes não entende do sistema ou não entende o porquê tá fazendo aquilo ali. Que nem eu tinha uma planilha que me deu um estalo um dia. Essa tal planilha, hein, como é que tá? Faz tempo que eu não confiro. Sei lá, fazia 2 meses que ela não estava sendo preenchida. E eu perguntei pra líder do setor por quê. Não, porque ninguém conferia. E eu falei, mas sabe por que ela precisa ser feita? Porque a gente precisa desse tipo de controle. Às vezes as pessoas não entendem o porquê. Sim. Então, é todos os dias. Sim. Sabe? A gente até tem um lema lá na empresa que não é um lema muito legal, mas a gente tem que a paz não é uma opção. Não, hoje de manhã eu recebi. Não, paz não é uma opção. Daí a gente tá tentando mudar. Paz é uma opção. Vamos mentalizar coisas boas pra trazer. Guria, assim, lá na empresa eles têm costume de acender incenso ali, né? Enfim, no escritório pra manter as boas energias. Eu falo, gente, amo boas energias, mas assim, Natal e Black Friday não vai ser esse o clima. Isso! É pressão, é um pouco mais, a gente vai. E depois a gente, né, nos momentos de pausa, a gente tenta respirar fundo. Mas, assim, tudo é o equilíbrio também. Tu entender que a nossa empresa depende de resultado. Senão, querendo ou não, o salário não é pago. Óbvio. Metas estão aí pra ser batidas. Óbvio. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer uma boa relação entre todo mundo. Vamos tentar fazer isso juntos? Vamos, então. Esse foi o difícil pra mim, sabe? Porque antes eu penso, qual era a minha tríade? Era primeiro o colaborador, depois o time e depois a empresa. Eu tive que inverter a ordem. Por quê? Porque primeiro empresa, sem empresa não existe colaborador. Exatamente. Então, assim, já aconteceu de eu ter que fazer uma reestruturação na empresa. Às vezes demitir uma pessoa, né? Ver se aquela pessoa... Enfim, a gente começa a observar, ver que algumas pessoas, de fato, não são necessárias ali. Sim, não batem com os valores da empresa. Não batem com os valores da empresa, ou às vezes ficam de motim, acabam... Enfim, acabam assim... tu vê, não, essa pessoa aqui, tirando, vai ser um... E realmente... Então, quando a gente faz aquilo ali, o que acontece, geralmente? Gera uma crise em torno. Mas é muito bom essa crise. É muito. É muito bom. É proveitoso, porque as outras pessoas pensam, opa... Alguma coisa pode ser feita. Alguma coisa pode ser feita. Então, quer dizer, a pessoa começa a olhar para si. E que, às vezes, mesmo com as questões de feedback, elas... são importantes, mas às vezes mexer na equipe também, porque tu tá ali, vamos supor, tá com uma pessoa muito esforçada ali. Tu tá com uma pessoa super esforçada, que faz tudo, que ela é comprometida, entende, veste a camiseta da empresa. E tem outra que, essa aí, não adianta nada fazer, a empresa é assim, assado. Cara, aquilo ali vai desmotivando, vai minando a cabeça daquela outra pessoa. E o gestor, quando o gestor, ele pensa só no colaborador e não pensa na empresa, o que ele pensa? Nossa, mas aquela pessoa ali precisa de ajuda. Precisa de ajuda, todo mundo tem as suas demandas. Mas, gente, aquela pessoa, ela está agregando para a empresa, porque se ela conseguir, de alguma maneira, impactar negativamente em toda a empresa, porque acontece isso, às vezes uma pessoa tem esse poder. Sim. Como que vai ficar o resto? Gente, uma empresa não é uma ONG. Exatamente. Uma empresa é para visar lucros. O lucro. E, entende? assim, o mais triste, nunca aconteceu comigo, e acredito que também com a Bruna Trufas não, mas o mais triste é tu não ter dinheiro pra pagar teu funcionário. Então, tu quer algo mais triste do que tu não poder botar comida no prato dele? Então, é isso que acho que tem que se pensar na hora de tomar uma decisão dessas. E assim, já aconteceu na Juro, falo por mim aqui, de ter uma maçã 100% podre que... Assim, quando eu fui ver, o negócio tava... E eu pensei, por onde que eu começo? Poderia ter tirado muito antes... Poderia ter agido e eu pensei, não, vai melhorar. Não, mas ela é criativa. Não, mas... E vendo só os pontos fortes.
Mas os pontos fracos quase Ele derrubava a empresa. derrubava a empresa. Eu E quando tirei, toda outra equipe falou assim, ficou... Sabe, parece que respirou fundo. Quem era manipulado respirou fundo. Porque existem relações abusivas também no ambiente de trabalho. E a gente tem que ter essa postura também de identificar e... Não, tu sai, né? Paga o devido pra sair. Isso. Se coloca no mercado de trabalho, mas aqui não. Exatamente, porque a empresa é tua. Exatamente. Então eu vejo que as minhas alunas chegam assim, ai, eu não sei como me portar e tal. Meu, a primeira coisa que a gente tem que ter bem claro, a empresa é de quem? A empresa é tua. Toma as rédeas da tua empresa. Te empodera. Te empodera. A empresa é tua. Então, é difícil ter feedback. Então, aprende a dar. Estuda sobre isso. Eu vejo que às vezes a gente fica muito imerso no problema e não consegue olhar um pouco de fora. Eu tive que aprender a dar feedbacks. Até tive uma situação que eu cobrei resultado de uma das gestoras. E ela é uma gestora que ela cobra resultado dos outros tranquilamente. Quando eu cobrei dela, ela foi muito... Sim. Daí depois ela acalmou e disse, não, tá certo. Eu disse, é isso. É tu também tolerar esse desconforto, assim como vocês me cobram. Porque quem é que tá com as contas na cabeça, no fim das contas? É a gente. Sim, lógico. Os boletos na cabeça, tudo. O teu nome, o teu CNPJ. É o meu CNPJ. Se der um BO, é o meu CPF que se vai, entendeu? Então, hoje é um desafio que eu fico muito em cima e o que eu mais faço é encarar. De frente. De frente. De forma sóbria. Isso, muito sóbria. Sem tomar decisões emocionadas. Nem muito feliz, nem muito triste. Não, muito, assim, ó. O que aconteceu esses dias? Falei pro meu marido, eu falei, eu não posso ir na empresa agora. E ele, por quê? Também. Eu não tenho... Se eu pisar na empresa agora, eu vou me estressar. Ainda, assim, ó, de uma maneira até injusta. Eu preciso enxergar com os negócios mais claros. Daí, no outro dia, eu acordo e... Sim. Olha, talvez nem eu possa resolver isso de maneira mais prática. Parece que no outro dia eu olho de fora. Então, eu acho que essas técnicas de regulação emocional, elas são fundamentais. E faz muito parte, o controle emocional como um todo. Eu acredito que foi um processo pra ti também, né? Sim, eu fiz diversos treinamentos. Quando a gente começa, tudo é o caos. Tudo é o fim do mundo. Tudo verdade. Meu Deus, acontece só comigo isso. Depois a gente percebe que, cara, tem coisas que a gente não tem controle. Muito. O que a gente pode controlar é a minha sensação. Exato. E aí, lidar com isso. Isso. Às vezes, nem a sensação a gente controla só a nossa atitude, né? Porque a sensação vem. Vem, exatamente. A gente controla o que a gente vai fazer com aquilo ali. Mas dependendo do nível, é tipo assim, eu vou tomar um banho, agora tomar um banho de piscina gelado no gelo, se possível. Porque a emoção vem, gente. E eu procuro, assim, ser muito justa, né? Então, se eu vejo que eu tô muito ativada com alguma coisa, eu saio de cena, respiro, ou choro, ou... sei lá, mas procuro fazer isso num momento com calma. Num momento... Mas, às vezes, também eu vejo que a raiva, às vezes, ela tem uma função assertiva de agir. Sabe aquele... não sei se quem está aqui já passou por aquela situação de um colaborador que ele vai, de alguma maneira, testando tua paciência. E é uma relação abusiva também. Tem isso também, né? Porque muito se fala do empresário, como se fosse muito o vilão, né? E não se fala do contrário. Do contrário. E daí a gente fica aguentando e tal. Quando chega algum momento que a gente pensa, deu. Aquela raiva. A demissão é agora. É agora. Não, eu vou desligar essa pessoa da empresa agora. O RH? Isso. Que no caso, às vezes, é eu RH, né? Não, eu vou desligar agora. Aquela raiva, às vezes, ela é importante também. Porque ela te motiva a sair de uma relação abusiva. Assim como mulheres saem de relação abusiva com seus parceiros na raiva. Tipo assim, ó, deu, eu cansei. Sim. Entende? Então, tem horas que ela também é muito funcional. Sim. Né? É tu saber lidar com cada uma delas da melhor forma possível. Muito. Quando der. Isso. Bru, falando daquela... Qual é teu apelido? Eu chamando de Bru, né? Ai. Pode me chamar de Bru. Tá. Eu não tenho apelido. Inclusive, quando eu coloquei o nome da minha filha de Daniela, era porque eu queria um apelido. Que era Dani. Meu sonho. Era meu sonho. Apelido. Então pode me chamar de Bru. Tá. Bru, a questão dessa mesma de enfim, né? Contratar e etc. Tu acredita que o treinamento também... Porque uma coisa é tu achou um bom colaborador. Só que aí tu também pode desperdiçar eles se não der o devido treinamento.
Tu acredita que as meninas, a maioria, né? É eu keep, né? É ela e no máximo mais uma pessoa, no máximo mais 2, 3. Esse treinamento, muitas falam, eu acredito que pra ti também, por ser comida. Ai, vão roubar minhas receitas. Ai, meu Deus, como é que eu faço? Esse treinamento, tu acredita que ele é necessário? E esse medo também, né? De delegar, de entregar na mão alguns processos. Como lidar com isso? Então, como a gente falou no início, né? Sem pessoas a gente não cresce. Então, uma coisa que eu penso para quem tem medo de que alguém vai roubar a sua empresa, a sua receita, enfim. A empresa não é só receita. Se fosse só... Eu tenho um curso com as Gente, isso aqui eu nunca fiz isso, tá? Isso. Ela ainda mais... ela tem propriedade pra falar isso. Porque tu confia, e realmente confia tanto na sua empresa, na gestão dela, no nome, etc. Isso. O que vai mudar uma receita de branquinho? Lógico, tem as suas diferenças, Sim. mas o diferencial grande tá em ti. Exato, é isso que eu penso. Então, assim, ó... e eu vi que quando eu comecei a ser professora... Foi muito antes de dar curso. Eu comecei a ser professora quando eu... dava aula pra minha prima na minha casa, pra minha cunhada. Precisava vir pra cá, eu quero te ensinar. Porque era... E não quer dizer que eu não levei algumas rasteiras. De pessoas que começaram, assim, a ver que eu comecei a me destacar. E... Não, essa tua receita aqui nem é tão boa, enfim. Mas, ainda assim, a minha ciência era... Cara, é tão difícil todos os dias a gente lidar com compras, imposto... Bom, é tudo. Gestão de pessoas, questões com aluguel, diversas coisas que acontecem. Como é que eu vou pegar e achar que a minha mágica está apenas na receita? Eu não tenho dúvida que o meu produto é um grande diferencial. Mas ele é só um dos meus diferenciais. Por exemplo, quando eu fiz o diagnóstico da minha empresa, da questão de diferenciais, eu vi que o meu diferencial estava muito vinculado, olha que interessante, ao acolhimento, que as pessoas olhavam para mim e sentiam, e a minha família. As pessoas olham para mim, para a empresa Bruna Turves, e olham como uma família. E eu pensei, a gente sempre acha que é qualidade. Gente, qualidade já era. Qualidade é o mínimo. As pessoas esperam qualidade. Nem atendimento. Exato. Eu espero que isso aconteça. Isso não tá ali nos meus diferenciais. Então, para alguém construir isso, ela vai ter que construir a sua própria trajetória. E o produto, eu acredito muito que a gente não cresce sozinho. Então, se você for contratar alguém, eu tô com dificuldade de contratar alguém, eu não sei se a pessoa vai roubar a minha receita. Tu sabe que não é só receita, que tem diversas outras coisas envolvidas. Então, cria um processo, né? Tem até aquelas questões de um contrato de confidencialidade, né? Que às vezes na prática não funciona tanto. Mas um meio de tu te proteger, né? Se for uma insegurança muito grande. E uma coisa que eu digo também é que a gente não precisa contratar alguém que faz tudo igual a gente. Às vezes a gente contrata alguém que fica no WhatsApp, tu ensina todo o teu modelo de negócio pra pessoa, a pessoa sabe fazer a tua receita, a pessoa vira uma mini tu. Então, tome cuidado com isso. Entende? Sim, não é passar Não tudo, é passar exatamente tudo, exato. Uma coisa é uma pessoa na produção. Exato. Aí tu fica na gestão, aí tu cuida das contas, do que entra, do que sai. Agora pegar uma pessoa pra fazer tudo, aí essa pessoa não quer mais ficar contigo. Isso. Porque no fim ela tá até sobrecarregada, porque ela que faz tudo. E a empresa não é dela. A empresa não é dela. Qual era a pergunta mesmo pra ver se eu... Não, tu respondeu 100% essa questão de treinamento, né? Treinamento. Eu misturei duas em uma. Isso. Eu falei de treinamento e falei do medo. Das receitas. Isso. Porque elas têm muito esse... As pessoas têm muito medo. Não é um medo que eu tenho, assim. Claro que comecei a monetizar as receitas aí, no caso, né? Sim. Que antes era uma coisa que, se alguém vinha, conversava, Porque a gente sabe o trabalho que é. Eu achei muito legal um post teu antigo, que alguém falou sobre teus fornecedores e tu falou, cara, pra eu ensinar essa pessoa, eu digo, tu não disse assim, procura, mas tu disse, tu teve uma luta, tu aprendeu na tua construção. E eu acredito que isso prejudica a pessoa, sabe? Qual é teu fornecedor? Gente, eu achei meu fornecedor, não foi, meu Deus do céu, assim, num lugar onde ninguém pode achar. Não, é no Google. Isso. É ligando pra toda aquela linha ali, e pedindo indicação, e me virando. E é isso, ao meu ver, né, que diferencia
boas empresárias de quem não vai ter sucesso. Então, se eu falar, meu fornecedor te dá uma lista, posso te dar, mas eu vou te prejudicar. Pro meu penso, né? E então, ali... Porque tu não vai ter esforço nenhum, né? Nenhum. Que nem, por exemplo, no meu curso, eu digo, gurias, eu dou a lista dos meus fornecedores. Mas a pessoa tá fazendo investimento pra aquilo ali. Claro. Ela não tá recebendo de graça. numa story, né? Exatamente. Porque eu acho que as pessoas nem dão tanto valor quando é tão de graça assim. Sim. Não sabe todo o trabalho que fez. Sim. E quantas vezes tu te deu mal com determinados fornecedores que tu nunca vai recomendar. E às vezes tu recomenda, já aconteceu comigo. Sim. De eu recomendar. E de tanto falar, encheu de... E aí eu também me fudi. E dá vontade de abrir aquele história. Gente, olha, sabe o fulano de tal? Um horror. Não, eu tô com esse problema, assim, esse BO pra resolver. Porque agora o que eu faço? Já teve de serviços que aconteceu. Então, assim, hoje eu sou muito mais cautelosa em indicar serviços e fornecedores. Eu também. Eu indico assim, ó. Eu vou ganhar quanto com esse aqui, com essa indicação? Porque... E no teu boto na sacolinha essas coisas? Ou coisa que eu fiquei irritada? Ah, não no sei. Teu não vê. Guria, uma vez eu mandei fazer. Tem. E eu fiquei braba. Porque, tipo assim... Sim. Isso é um tipo de propaganda. Sim. E as pessoas vão lá e vão direto olhar. É Eu falei, eu vou ganhar algum desconto com isso aqui? Não, então eu não quero, pode tirar. Aí, mas é obrigatório, me mostra a lei que é obrigatório. Porque eu tô pagando uma fortuna por isso aqui. A fortuna, sim. E aí, enfim, eles no fim tiraram. Sim. Mas é um tipo de conduta, assim, indicações, etc. Que quando a gente tem noção do tamanho, a gente começa a ficar meio... Muito. Sabe que eu tive eu tive muito esse problema de contratar consultorias. A louca das consultorias. Eu amo, porque é muito bom. É uma coisa direcionada, né? Mas aí eu começava a indicar e aquela pessoa começava a não me atender bem. Porque ela começava a super lotar. Daí tem até uma empresa que eu indico. Essa eu indico, que é a Tudo Lola. E eu disse pra eles assim, ó. Meu maior medo é eu indicar vocês. A gente não tem uma publicidade nem nada. Mas é porque é bom. Porque é bom. Eu indicar e vocês não fazerem um mínimo, assim. Então, hoje, eu não sei se tu chegou nesse nível, mas a pessoa cumpriu o prazo. Sim. Top. Me entregou no dia. Me entregou no dia. Prometeu e fez. Não. Ela prometeu e fez. Ela não falou que ia fazer isso. Simplesmente. Ai, não, um mês depois. Não. Então, hoje, assim, eu dou valor e cuido muito que eu indico. E eu prefiro pagar hoje em dia, sabe? Sim. Pagar, se for bom, aí eu indico e vejo o que eu faço, entendeu? Eu também, eu pago, muito. Senão, eu não consigo nem cobrar a pessoa direito. Eu fico meio, né? Eu também. Sair, enfim. Isso. Faz bastante sentido. Sim, porque tu também é que nem eu. Tu tem o teu trabalho de influencer. Que as pessoas confundem também ali, né? Sim, que eu quero também depois conversar contigo sobre isso pra pegar algumas dicas. Boa. Mas... E também, são vários núcleos, né? Que é o curso... No teu caso agora, tem o perpétuo, né? Mas tu tem as tuas mentorias, consultorias. E também tem a juro. Do tipo assim, chegar uma pessoa... Ai, tá bom, eu posso te dar um desconto na embalagem. Aí tu me dá uma mentoria de... Tipo assim, tu tá misturando duas empresas, tio. Sério? É umas coisas assim, de uns mesh, sabe? Que, ok, eu entendo o que a pessoa quer dizer, mas eu estou pagando, então... enfim, isso! E daí quando tu começa a colocar limite também, né? Não sei se tu já uma passou... mulher botando limite. Ai, que louca que tu exatamente. Não, que tá se achando, né? Tá se achando. Exatamente. Não, agora é tipo, não. Não, por que não? Deixa eu tomar uma aguinha. Em reunião acontecia muito isso, né? Eu tenho um sócio que ele é homem. E aí a gente sentava assim, as pessoas não sabem, né? Mas não que sejam... Ele não poderia ser majoritário, mas a majoritária sou eu na empresa. E, enfim, a gente sentava numa reunião e o fornecedor olhava pra ele o tempo inteiro. Eu perguntava uma coisa e falava pra ele. Eu ia negociar e olhava pra ele. Até que uma hora olha só, olha pra mim também quando eu te faço uma pergunta. Não desvalida, porque... Fica completamente desconfortável pra mim essa situação. É que é um machismo tão estrutural. Tão estrutural. Muito. E na gestão de pessoas, isso eu vejo muito também. Porque um homem cobrar, um líder cobrar, não, ele é o chefe. Isso. Tá certo. A mulher... Será que tá de ou tá de TPM? Fofoca, tá de TPM. Aí a fofoca, não sei aonde, é a Bruna, é a Paola. O homem não, o homem é o inteligente, é o bonzão. Isso, ele é mais regulado. Ele é mais regulado. Mesmo que ele, às vezes, ele seja mais grosso, né? Porque às vezes o homem é tão direto que acaba sendo grosso. Mas não, é homem, né? Homem dá. Então, sim. E, Bruna, naquela questão também que a gente tava falando de daqui a pouco contratou alguém. Tu viu que não é bem aquilo. Como é que tu lida com isso, assim? Hoje tem uma supervisora que vai lá e conversa com ela. Existe uma tipo assim, vou conversar.
Ou já pega e desliga? Não, eu acredito muito no poder do feedback. Uhum. Eu acredito em duas coisas. Poder do feedback e o poder dos sinais. As pessoas dão os sinais. Uhum. E a gente tem que aprender a ouvir também. Uhum. Aprender assim, a gente tem cancha. Né? A gente tá vendo ali, pô, a pessoa, sei lá, tu tem alguma coisa pra fazer. A pessoa, às vezes, faz corpo mole, ou tem regra. Não é pra pegar o celular em horário de produção. Até nem é higiênico, né? Dentro da produção do celular. E alguém vai ali e leva. Não, só um pouquinho, tu já tá burlando. Depende muito dos valores. Sim. Entende? Se ele faz alguma coisa que a gente vê que é comportamental e que não agride os valores da empresa. Uhum. Exemplo. Vou dar um exemplo pra ficar prático. Às vezes fica muito bonito. Eu não admito grosseria na minha empresa. Uhum. Eu sou direta, mas eu não Sim. admito estupidez. Eu não admito. Nossa, né? Como é que tu ia trabalhar num ambiente Não de pessoas tão tem, grosseiras? não. E daí, se eu contratei alguém Uhum. e a pessoa já começa com rispidez, com grosseria, eu penso, é da pessoa. Te Eu entendi. tenho até uma pergunta que eu faço nas entrevistas, que é, Uhum. qual foi a última gentileza que tu fez nos últimos 15 dias? Fala pra mim. As pessoas ficam assim, ó. Elas têm que pensar até que elas conseguem falar e eu vejo se Faz sentido. faz sentido, entende? Aham. Então, na entrevista eu já faço algumas perguntas que tenham a ver com Uhum. os valores da empresa, porque eu vejo hoje que o que ganha, gente, a técnica a gente pode ensinar. Mas comportamento é muito difícil. É isso que tem que se atentar, realmente. E os primeiros dias ali também, eles dão muitos sinais. Muito. Lógico, existe aquele teste, né, que tu pode fazer por 90 dias no regime CLT, e depois tu paga ali as multas, né, mais A gente faz densas. 45 mais 45. Isso, boa. Pra Vocês dar- fazem isso também? Faço, aham. É. Ou tu pode fazer 30 30 e 30. mais 60. É. Só que é um problema, porque assim, vamos supor, às vezes Tu quer desligar no meio de 60. daí tu vai ter que pagar uma multa. Exatamente. Entende? Então, assim, 45 pra mim foi o que mais se ajustou. A gente tá fazendo isso no shopping também. É. Foi onde a gente realmente pegou essa manha. Isso. Porque antes eu botava 90 direto. E aí era uma... Pra quem não tá entendendo, né? Tu tem esse contrato que tu pode fazer antes de assinar a carteira oficialmente, digamos. Tu já assina no período de experiência, mas depois tu assina e aí tu paga aquelas multas mais altas Sim. caso haja uma demissão. Então existe esse período de experiência que a pessoa fica em carteira assinada, mas as pendências são mais leves, no sentido de tu demitir dentro do período de 45 dias. Isso. E depois tu renova o contrato por mais 45. Isso. Se tu fecha 90 direto, tu quebrando no meio, tu paga Até porque a multa ali. muitas vezes o que acontece também, a pessoa não Fica- se adapta também. É. Não é só a empresa que não se adapta. Às vezes a pessoa não se adapta. Ou não. Pra todas as Pra partes. todas a as partes a experiência Sim. é interessante. Então a gente utiliza. Antes eu recebia sinais, assim, ó. Uhum. Mas eu, como sempre fui muito conectada com pessoas, Sim, tu tava me ignorada. e dava uma ignorada, sabe? Mas a gente tem tanto BO às vezes que a gente só Muito. pensa, ai, Vem salvar minha vida, parece que a pessoa vai salvar. como a gente fica nesse período às vezes, né? Muito. Agora vai entrar uma pessoa que vai salvar. Mas não, ela não vai salvar, porque ela vai fazer o papel dela. E ela vai oscilar igual. Sim. Vai oscilar, vai ter dias que ela vai estar mais fechada e também, se ela tá mais fechada, eu passo por isso, eu me dou de conta, assim. Que eu chego na empresa, bom dia, pessoal, tudo, e vou pro escritório e tal. E depois eu fico sabendo assim, a Bruna hoje, acho Não que ela tá não tá bem. bem comigo. E eu penso, gente, a minha cabeça tá, Sim. sei lá, Sim. no imposto que vence amanhã, Sim. entende? Então, assim, a gente tem que tirar essa noia de querer agradar todo mundo. O Sim, líder não vai total. agradar todo mundo. Perfeito. Porque, às vezes, também são interesses... o ideal seria um interesse único, que é o quê? Que a empresa crescer. Mas, às vezes, o interesse está diverso. A pessoa Sim. está desconectada e vai ali, Sim. cumpre o papel dela, no horário de serviço dela, mas não Não tem aquele penso, Isso! né? Querendo ou não, ele é mais elaborado. Ele é algo que acontece. São poucas as pessoas. Hoje, o mais difícil pra mim é encontrar novos líderes dentro da equipe. Eu acredito que esse é o maior desafio. Que é essa pessoa que tem esse penso. E desenvolver ela ali. Então, é raro. Assim, de 10, eu vou dizer que 2. E olha lá. E olha lá que tem esse penso. Tu tem 20 anos. Eu tenho hoje 12, 13. Sim. Então, é menos do que É. isso, talvez. Agora, Sim. pensando, minha proporção tá sendo... Isso. Não, quando a gente vai selecionar, né? Tava conversando sobre isso com uma consultoria. E eles falaram que eles foram selecionar um perfil no LinkedIn, né? aham. Eu não entendo nada disso, tá? Mas eu sei que eles pegaram lá no perfil 200 pessoas. E falaram, ai, a gente não achou ninguém e tal. Eles disseram, não. Tem que ser, sei lá, um número exorbitante para cada vaga. E eu pensei, gente, quantas vezes a gente pega ali, ó, 3, 4 currículos. Massa. Aham. Faz ali. Aham. Ah, não, acho que tem perfil.
e vai. Sim. Mas é o que tu falou, é a pressa de contratar. Muito! Eu nunca escutei uma frase assim nos últimos tempos que fez tanto sentido pro meu momento. Sim! É verdade. É a pressa de contratar, desespera. Não, eu sei porque assim, eu tô passando por uma situação dessa com um cargo específico na empresa, que é um cargo importante. Que a pessoa está saindo e eu preciso contratar essa outra pessoa. Geralmente, o que eu fazia antes? Eu contrataria para essa pessoa já ir treinando. Mas se eu fizer isso, uma pessoa já tá quase saindo, a chance de eu fazer uma contratação errada é grande. Então, Sim. cara, vai dar alguns BOs. Eu vou ter que ficar sobrecarregada aqui ou ali. Vai sobrecarregar talvez um pouco. A gente vai ter que se desdobrar ali. Mas eu não vou contratar de novo. Nesse caso, não foi na pressa. Foi a pessoa pediu pra sair, foi pra uma outra oportunidade. Mas na pressa, que acontece muitas vezes. Ou indicação, não sei se isso acontece contigo. Eu tenho uma pessoa muito legal. Até teve uma situação bem engraçada, que a pessoa disse assim, eu tenho uma pessoa muito legal. Mas eu não coloco minha mão no fogo. Isso, não. Eu falei, tu conhece? Não. Mas me indicaram. Só que assim, ó, ela ainda tá em licença maternidade. E ela ainda volta daqui 3 meses. E ela ainda vai cumprir. Eu falei, gente, mas que indicação é essa? Que indicação é essa? Pra final do ano que vem, Isso, eu tô te exatamente. indicando. E uma pessoa que tu nem conhece. Entendeu? Não falei, não. Eu falei, obrigada. Gente, falei, qual o nível de desespero? Qual o nível de desespero? Não, respira. Quem sabe essa pessoa daqui 5 meses, quando ela estiver disponível, a gente possa fazer uma entrevista. Mas antes eu ficava muito cega. Assim, a pessoa falou muito bem, eu não pegava muitos critérios. Olha, é muito difícil algum empresário que já chegou mega contratando bem. Não tem. Não tem. A minha entrevista, assim, hoje eu acho que ela ainda tem muito a aprimorar. Eu também acho que sempre tem a aprimorar, né? Sempre tem a aprimorar. Mas ela já foi assim, nossa, gostei de ti, te achei simpático. Isso, bora. E não dá. Não dá. E... Entre atrito na empresa, tá? Por exemplo, assim, até teve uma aluna minha que recentemente me falou isso. Um atritou com o outro. O ideal é alguém intervir ou deixar eles se resolverem, assim, ou depende? Como que isso... Eu vejo que não dá pra gente perder energia em tudo. Tá? Especialmente nosso cargo de gestão, de alta gestão. Mas o que eu fiz, tá? Eu contratei a minha gerente geral, ela tá se formando em psicologia ano que vem. Ai, que legal. Então, ela acabou entrando e hoje ela gerencia conflitos também. Então, assim, como ela já está, ela que gerencia essa questão de reuniões, ela já vai dando feedbacks. Mas quando dá BO, é uma postura dela. Mas uma postura, assim, ó, incrível. E já aconteceu, sabe o quê? Dela intermediar meu com outra pessoa. Sim. Sabe assim, a pessoa tá de cara comigo. E eu também não tô muito bem. Mas legal. Daí ela vem... Ai, Bruna, eu ouvi os dois lá. Eu acho engraçado que ela realmente faz bem o papel dela. Então, compliance. Sim, ela vai se formar agora no meio do ano que vem. Então, praticamente uma psicóloga. Por quê? Porque eu vi que eu já não tinha mais recurso emocional. Eu não tinha mais, porque eu não tinha energia. A minha energia é fazer a empresa expandir e, por vezes, sobreviver, dependendo da situação que tá. Sim. Então, assim, se eu ficar nisso, eu vou gastar minha energia com isso. Sim. Eu sou uma pessoa, não sou um robô. Então, eu precisei delegar. E também vivo em feedback com ela. Daí, a gente fez essas reuniões. E ela vem e pontua. Ela conduz de uma maneira muito bem. Tu vê, né? Tipo assim, a outra pessoa e ela. Mas lembra que tu me comentou pra outra pessoa que tu tava insatisfeita com essa conduta? Daí a outra pessoa, não, mas é que... Na frente a frente sempre as coisas são mais difíceis, assim, né? Então, hoje eu consegui essa pessoa. E quando eu não tinha, eu tinha que chegar ali. E o que eu via muitas vezes? Que às vezes eu tava muito tendendo para um lado. Ai, meu Deus, eu tô vendo que eu tô pendendo pro lado da fulaninha A. Porque eu só ouvi o lado dela e não sei o que. Daí, naquele momento, baixa em mim um momento de cada uma falar, de cada uma se justificar totalmente. E Bom, o fato é, vocês vão trabalhar juntas. O que vocês estão dispostas a fazerem agora para trabalhar juntas? O que cada um está... Pelo bem da empresa. Pelo bem da empresa e pelo bem da relação de vocês. Sim. Preocupada com o clima da empresa. Gente, isso é muito milagroso. Porque às vezes elas pensam em soluções daí, não em ficar problematizando. E às vezes é uma bobagem que é assim, ó. Lembro até hoje que eram 2 pessoas brigando. Eu tinha 2 pessoas na limpeza. E as 2 estavam brigando. E eu fui ver que na reunião, ela falou...
É que faz 4 dias que o meu remédio acabou, o psiquiátrico dela. A gente nem sabia. Sim. Então, Era uma coisa super fácil isso, fácil de daqui a pouco resolver. tu Isso, vai ali, numa ajuda. consulta, sabe? A gente... Porque ela não conseguia... Não tinha receita, no caso, né? Então, a pessoa fica mais desregulada. E a pessoa, a outra já acha que é com ela. Sim. Então, ela falou... Daí essa outra falou... minha mãe também toma o mesmo remédio que tu. Ai, deixa... Deu... Cara, Né? foi coisa... Eu falei assim... Legal. 15 minutos que eu resolvi, deu menos um. Um problema menos. Problema menos, entendeu? Eu acho que assim, intervir é o melhor caminho. Né? Mas é difícil. Mas né? é difícil. E o quanto antes poder delegar, melhor. Que é o processo que ela já tá. Eu ainda não tenho essa pessoa. Ainda sou eu que intervenho, assim. Sim. E normalmente é exatamente isso que acontece. Eu tento escutar os dois lados, né? Perguntar o que eles vão, de que forma a gente vai solucionar isso, porque ficar ali de mal não é uma opção. E pensando no bem da empresa, o que a gente vai fazer. Normalmente se resolve, assim. E eu noto que muitas vezes os funcionários, os colaboradores, eles são carentes. Carentes de... Como é que tá o teu dia hoje? Isso. Como é que tá? Assim, é uma pergunta sutil, é algo Muito. leve, que muda o dia Muito. deles, de olhar de um gestor. Isso. Isso evita muito problema. Sim. É tu mostrar que tu tá... Que aquela pessoa é importante, realmente é, de fato. Só que às vezes Sim. no corre do dia, Sim. tu entra ali, como tu falou, eu também, às vezes... E às vezes, ai, que blusa linda. Aí ele já... Aham. Sabe? Sim, Já muito. muda completamente. Eu entrei com crocs diferentes esses dias na loja, na fábrica. Daí, uma funcionária falou assim pra mim, ai, que lindo. E eu falei pra ela, antes de sair de casa, eu imaginei que eu ia gostar. Porque eu realmente olhei e pensei, eu acho que é a cara... É porque ela repara nas coisas assim. E ela, sério? E eu falei, sim. Então, às vezes, também falta da nossa parte a gente fazer, como gestor, pequenos reconhecimentos. É verdade. Né? Antes eu achava que o feedback positivo tinha que ser algo grandioso. E vamos pensar, tá? Eu trabalho com potinhos ali. Cada 1000 potinhos, um deu errado, um foi a menos, enfim. Às vezes a gente vai lá e foca naquele. Pô, como é que a pessoa também se sente do outro lado? Então, reconhecer... guria, vocês viram há quanto tempo... não tem problema. O quanto tempo o pote não vai... A gente conseguiu, enfim, lacrar. Tava com problema de lacre. Tivemos que trocar, enfim. E não reconhece muitas vezes. Por quê? Porque um problema acaba gritando mais. Sim. E os outros, monte de elogios, né? Uma coisa que eu não apliquei, mas que me ocorreu agora, que eu já tive essa ideia, que é, especialmente para produção, a gente colocar os feedbacks positivos para elas. A gente tem um quadro lá. Colocar os feedbacks do Instagram. Porque elas não têm acesso àquilo ali. Porque elas que fizeram aquilo ali. Então, é uma questão de pertencimento, porque na real é elas. Entendeu? Não é assim, não é a Bruna, não, né? É a Bruna como isso, um todo, mas elas. as fulaninha que estão lá. Exato, elas que estão fazendo. E até pra te pedir algo depois, se algo der errado, tu tem maior credibilidade também, porque... Exato, porque tu também reconhece. Exatamente, perfeito. Existe, assim, uma mudança tua de 3 anos atrás pra agora, como gestora, eu acredito. Qual é a principal? Não sei se foi 3 anos ou se foi um pouco antes. Em que momento que tu sentiu, cara, agora... Eu tô me sentindo mais segura de ser essa pessoa. Teve algum momento que tu lembra? Teve. Pra mim, o divisor de águas foi quando a minha mãe internou, né? Mãe, faz 1 ano que ela internou. Hoje? Amanhã. Amanhã, guria. Que loucura. Não sei que dia que vai passar, mas enfim. Vai 1 ano que ela internou. E quando eu fui, tive uma experiência Eu lembro disso. de UTI. Não, e é assim, né? É UTI... E ela trabalhava contigo? Trabalhava comigo. UTI, mais meus filhos. Eu tenho 2 filhos. Mais empresa, mais os problemas da empresa que não param. Mais o Natal chegando. Black, enfim, tudo. Naquele momento, eu vi que eu me achava muito permissiva. Eu não falava de fato as coisas, assim. Cara, eu não gosto disso. Isso eu digo pra amizade. Amizade, eu não gostei disso. Ou, tipo, eu não tô afim de ir. Ou pro funcionário de, não tem como tu tirar essa folga hoje. Não, isso aqui não tem como fazer. Eu me vi, assim, numa situação, agora eu tenho que aprender a dar limites. Os meus filhos estavam clamando por isso. Era uma coisa assim... E foi, a partir dali, foi o meu divisor de águas. Às vezes precisa acontecer alguma coisa. As rédeas, assim, as rédeas. Então, assim, as rédeas da minha saúde, as rédeas da minha rotina, as rédeas da minha empresa. Porque não é feio dizer que é minha empresa. Não. A empresa... Leva teu nome. Leva o meu nome. Tu entendeu? Então, assim, ali eu comecei a colocar as rédeas, porque eu pensei, no fim, tipo, todo mundo morre. E qual é a vida que eu quero ter levado? É uma vida satisfatória. E eu via que quanto mais permissiva eu era na minha gestão,
Mas Pior é que nem criança mesmo. é que nem criança. a criança Quanto mais clama, ela pede. ela O colaborador implora, pede ele pede também, limite. o teu limite. Muito, ele vai te Até onde tu testando. vai ir? Muito. Não, isso aqui não tem como. Beleza? É, Entendem? E se não entendem também, não é um já dá um sinal. e também não é um problema da empresa, Sim. entendeu? Então. Não é um problema da empresa, porque a empresa tem seus interesses, que é pagar todo mundo em dia, que é fazer, que nem o propósito da Bruna Trufas, é tornar a realidade sempre melhor. Isso é o nosso propósito. Então, qualquer decisão que a gente vai tomar é com base nisso. Então, vamos aceitar um B2B, que é o que a gente está avaliando agora. Para quem não sabe, B2B é vender os produtos para outra empresa revender. Mais ou menos, a grosso modo, como se fosse trabalhar com revenda. Vai tornar a realidade melhor? Olha, faz sentido. Ou a gente vai implementar um plano de saúde. Isso vai tornar a realidade melhor, mas de quem? Tem que ser de ambas as partes. Sim. Tem que ser também a empresa dar uma parte, mas eles também têm uma coparticipação. Tu colocou o benefício, né, de plano. Coloquei. Aham. Elas devem ter ficado muito felizes. Muito. A gente tá estudando as possibilidades. Isso. Às vezes eu achei que até era mais caro do que é. Não é. Vale a Guria, pena. Eu achava que vale a pena. Vale a pena. Porque, querendo ou não, né? Muitas ali, principalmente em produção, não tem uma condição de pagar um plano de saúde. Isso. E, enfim, é uma... Não, e assim, o que eu vi é que melhorou muito, tornou a realidade delas melhor. Sim, e Melhorou entrou dentro do propósito Isso. de vocês. E daí... Valores bem definidos, estão vendo? Faz toda a diferença, né? Mas eu digo, né, não é só colocar na parede, assim, né? Sim, é na prática também. É na prática. E é todo dia reforçar. Às vezes eu esqueço assim, o que quero? Tá, é isso aqui, tem que voltar. Vou tomar uma decisão, eu olho para aquilo ali. Isso fez muita diferença no meu negócio. Mas às vezes que a gente tem que cuidar para não se perder. Porque o que eu ouvi também? Que nessa questão de tornar a realidade sempre melhor, muitas vezes, um dia eu me vi num discurso assim, não, a realidade é o melhor de todo mundo, menos a minha e da empresa. Quando eu falei essa frase, eu me dei de conta do que eu estava falando. Eu falei, quê? Eu fiz a empresa pra quê, então? Se não é pra tornar a minha realidade melhor e a realidade da saúde financeira melhor. Então, ali, comecei a revolucionar de novo. Que orgulho! Queremos uma série, Bruna. Ai, obrigada. Faz Não, muito e é muito legal, sabe o quê? Eu estar aqui Sim, e ter a oportunidade de falar, porque Guria, sim. eu geralmente entrevisto, né, as Aham, pessoas. aham. Então, eu tô tendo uma oportunidade de falar. Agradeço muito. Imagina, tá sendo ótimo. Vou te pedir só uma pausa pra eu dar um recado pras meninas. Ótimo. Sobre o treinamento Empower, que vai acontecer dia 10 de dezembro, das 8 da manhã às 20 horas da noite. 12 horas de imersão comigo no Hilton, melhor hotel que de Porto Alegre, chiquérrimo. Vamos passar todo dia juntas, falando sobre tudo que vocês precisam fazer para vender todos os dias. Então vai ter papo financeiro, gestão, marketing, organização, rotina, tudo, técnicas de venda. Vai acontecer 10 de dezembro, tá? As vendas já estão abertas no link da bio. Ó, tô gravando hoje, não sei em que lote tá, mas acredito que vai acabar rápido, tá? Então, corre lá. Que legal, parabéns. Muito, se quiser estar lá, Sim, super. dia 10. Obrigada. Que legal. E como é que funciona? Guria, eu abri 49 vagas, e aí presencial com elas, todo o conteúdo que eu dou, assim, mentoria, consultoria e curso, eu vou dar pra elas. Se eu, tipo assim, quero entrar de uma forma e sair de outra, vai ser Que ali. oportunidade única. Guria, sim. Que legal. Porque eu sou uma pessoa, assim, que eu busco muito contato físico, networking com outras empresárias. Porque eu me sentia muito solitária aqui. Principalmente aqui em Porto Alegre, que não tem tanto contato, assim, não tem tanta rede. São Paulo é um lugar que é mais aberto a isso. Também acho. Parece que lá eles querem se ajudar. Aqui eu sentia que, tipo, Inimigas. inimigas. Aham. E aí eu tento provocar isso, sabe? Essa união entre empresárias, empreendedoras, pra elas fazerem networking, apresentarem seus negócios. Foi pensando nisso. Que legal. Além do conteúdo. Parabéns. Obrigada. Deixa eu te perguntar. Qual foi o teu maior erro até hoje como líder e o maior acerto? Eu acho que o meu maior erro... Bom, eu vivo aprendendo. Então, eu acho que o meu erro em específico, assim, é evitar... Vou falar alguns erros, depois eu falo o maior. Evitar conflitos. Evitar... Intriga. Não é nem intriga. Evitar tal situação que eu tô vendo que tá dando merda. Eu tô vendo que aquelas funcionárias ali, elas estão com atrito, que isso tá prejudicando a equipe, mas eu vou evitar porque eu não quero dar feedback, porque eu não tô afim, porque eu quero fazer qualquer outra coisa. Ai, te entendo. Esse pra mim é um erro clássico.
Mas o maior, assim, foi lá no início de demitir uma pessoa sem dar o feedback e porque alguém falou outra coisa, outra funcionária. Eu não dei a oportunidade daquela pessoa se explicar, de conversar. Então, isso foi no início e que faz parte também, sim. né? A gente acha que, bom, eu confio nessa pessoa, ela falou aqui. Hoje não, né? Hoje eu sei que tem que E tem muita primordial. fofoca. Meu Deus do céu, assim, gente. Quando começarem a lidar com pessoas, entendam que a fofoca vai existir, que fofoca não é verdade, muitas vezes. E no começo é desesperador. Quando começa, a equipe começa a fofocaiada e aí tu fica, não, mas isso é verdade, não, mas isso aqui, não, mas eu confio nela, então ela tá falando. E tu fica numa. E eu sou eu fofoqueira. Aí tu já se Então, uma coisa que agora a gente, assim, determinou na empresa é não há fofoca. Eu sou um exemplo, eu não posso fofocar de nada, de fora ou de dentro. E as pessoas devem seguir a mesma conduta. Então, isso que tu falou faz bastante sentido. Sim, então esse foi um erro que eu considero, assim, que me fez aprender também, né? E o meu maior acerto, pra mim, foram estudar. Eu sempre digo, né? Que nem essa tua imersão, que é... Ninguém te tira o conhecimento. Cara, se tu levar um chute na bunda do teu marido, se acontecer qualquer coisa, ninguém te tira aquilo. Tu leva pra qualquer lugar. Então, eu vejo que, pra mim, um divisor de águas foi os treinamentos de habilidades que eu fiz, emocional. Por incrível que pareça. Eu aprendi muito sobre gestão, tudo, mas a questão de... teve um treinamento de habilidades que eu fiz com a Gabi Damasceno, que... Faz tempo? Eu fiz 3 vezes. Era 9 meses cada um e eu fiz 3 vezes. Olha Dura 9 meses? Durava 9 meses. E eu fiz 3 vezes. Era o mesmo. mesmo. Muito controlada emocionalmente. Não, tipo assim, realmente ele transformou. Eu lembro que eu tive minha primeira aula, que era sobre validação. Que eu aprendi técnicas de validação, que é prestar atenção. Hoje em dia, prestar atenção é algo raro. Muito. As pessoas estão muito conectadas em outras coisas. Enfim, infinidade de coisas. Então, ela é uma psicóloga, ela é aqui de Porto Alegre. Ela até ministra um curso maravilhoso, que é empreender... Eu sempre falo errado no curso dela, tá? Mas ela é basicamente sobre empreender com leveza. Parece coisas contraditórias. E quando o bicho pega, eu vou lá e assisto alguma coisa dela, porque ela é muito assertiva. Então, eu vejo que o meu maior acerto foi ter... Investido em conhecimento, especialmente em autoconhecimento. Terapia também. Não, terapia eu faço desde 15 anos de idade, entendeu? Eu sempre fiz terapia e fico com uma psicóloga ali 4, 5 anos. Quando eu vejo que esgotou, eu vou pra outra, enfim. Mas eu vejo que é treinamentos, investimentos. Então, esse treinamento de habilidades, ele fez muita diferença pra mim. Foi surreal, sabe? Eu comecei... Sabe quando hoje vem alguma coisa, assim... Que nem eu disse pro meu marido a semana passada. Eu disse assim, ó, amor, olha só, eu vou surtar. Eu tô quase surtando. Então, a gente tem 2 opções. Ou tu me deixa em silêncio, ou tu segue falando. Ou tu segue falando e eu vou ter um surdo. O que tu prefere? Eu aprendi a comunicar. Nossa, mas perfeita. Perfeita, né? Gente do Porque céu. eu vi assim, eu estou no meu... Ele vai parar de falar, óbvio, isso, né? Ele não vai querer que tu isso, exatamente. Daí, ontem, antes de dormir, ele foi falar tal coisa, eu falei, amor, é assim, ó, eu tô respirando o trabalho. A única coisa que eu não quero... Eu comecei a ver um negócio Netflix bem idiota, Vamos assim. ver Shark Tank. O Ariel me vem com essas... Não vem com Shark Tank. Não, me bota pra ver Discover Kids, qualquer coisa, mas assim, trabalho não. Porque quando eu começo a ficar ansiosa, aí tem que ajustar isso na minha empresa. Nossa, ai, meu guria, Deus. sim. Os podcasts, assim, que tu fica... Isso, sim. Passando mal, tô passando mal. Eu vim pra cá escutando Nando Reis. Assim, ó. Tem que ter esses momentos tem também. Tem que ter, cara, tem que ter. Por mais que eu seja viciada em trabalho, tem que cuidar, porque daqui a pouco vem um burnout, né? E aqui, ó, galope. Muito! Então, às vezes, eu fico na dúvida, assim, será que eu estou? Será que eu não estou? Porque é difícil esse equilíbrio, né? Então, hoje eu aprendi a comunicar as minhas necessidades, sabe? Muito legal. Daí eu mandei uma mensagem até para as minhas amigas, até posso te mostrar depois. Foi assim, ó. Oi, gurias, estou quase enlouquecendo. Mas achei bom sinalizar, porque depois ficam dizendo que eu não peço ajuda. Obrigada. Daí, uma delas mandou no privado. Oi, amiga, posso te ver hoje? Isso ontem. Eu falei... Tu leu? Eu falei, não, amiga... É que ela queria da minha casa. A maneira dela de demonstrar amor é estar presente. Sim. Daí, eu falei... amiga, eu tenho um compromisso hoje, mas vamos deixar pra amanhã. Daí, a gente combinou que depois que eu sair daqui, a gente vai dar uma caminhada, porque eu tô sinalizando, porque eu penso, eu tenho que sinalizar as pessoas. Elas não são adivinhas. Perfeito, gente. Eu quero esse curso também. É... Tipo assim, por exemplo, estou com ciúmes, tu fala? Estou com ciúmes, eu noto já, sabe o quê?
tô notando. As mãos suando. As mãos suando. E tô notando, sabe o que eu faço? Tipo assim, tô com ciúmes. Eu já noto. Eu já sei que eu faço tal coisa quando tô com ciúmes. Que eu já fico assim, exemplo. Entrou um ciúmes, assim. Tá meu marido, entrou uma mulher muito bonita. Eu já sei. Eu sei que eu tô com ciúmes, que eu fico assim, ó. Eu fico olhando pro olhar dela e olhando pro olho dele. Pra ver se ele vai olhar. Isso. E o Ariel é DJ de festa, de funk, né? O Ariel é DJ, trabalha com noite. E aí, tipo, óbvio que vai ter um monte de mulher bonita. E que ele vai olhar pros lados. E eu fico assim, ó, pra quem ele vai... Isso! Daí tu começa a entrar numa noia. Daí eu começo a perceber, daí que eu começo a notar. Que é coisa da nossa cabeça, Muito! às vezes, né? E até porque tu não tem controle do que a pessoa tá sentindo. Total. Daqui a pouco eu olhei pra ela também porque eu achei ela bonita. Tipo... Daqui a pouco eu já me adiantei. Falei, olha ali que bonita. Tipo assim, eu já vou me adiantar porque eu sei que eu vou sentir ciúmes, né? Então, assim, eu vejo... a emoção, ela vem. A gente não tem como controlar. Mas o que eu vou fazer com ela? Então, eu penso assim, ó. Nessa hora. Bom, eu sei que meu impulso nessa hora é me fechar. Já não vou mais falar com ele. O que eu faço? Uma ação oposta. Começo a conversar com ele outras coisas. Mas tu é craque nisso. Você quer vender um curso sobre isso que eu compro? Tem que ser com a Gabi, não pode ser comigo, porque assim, eu sempre digo que ela transformou a minha vida, a Gabi psicóloga. Perfeito. Sério, ela é maravilhosa. Eu te dou depois o contato dela. Ela tem não sei se tá no Perpétuo ou se ela já fechou. A gente tá fazendo o publi pra ela. Não, total. Mas tudo bem. Tanto que eu fui, ela me convidou pra ir pra casa dela esses dias. Eu achei, sabe assim, tipo, achei mais que todo mundo, sabe assim. Tô na casa dela. E daí, eu queria conseguir expressar pra ela a diferença que ela fez na minha vida. E a minha amiga foi comigo, porque minha amiga também... Eu não basto fazer. Eu levo minhas amigas pra fazer. Essa minha amiga fez 2 vezes esse curso de treinamento. Porque eu faço isso, vamos... Claro, todo mundo controlado. Só que nem todo mundo tá aberto pra questão de... autorresponsabilidade também, muito. Né? E de investir em saúde mental, gente. É isso que manda. As pessoas olham, nossa, como tu é forte. Eu digo, eu penso assim, vou dar um exemplo. Tô mal, tô cheia de coisa pra fazer, não sei como fazer. O meu impulso é dormir. Porque se eu tô muito mal, meu impulso é dormir. Eu quero desligar. Tá, vai ser efetivo? É a pergunta que eu faço. Talvez seja efetivo 1 hora, pra você ver se seja cansada, não seja só... Deu 1 hora, depois eu vou lá e resolvo. Ontem meu marido mandou, e aí, tá onde? Eu falei, não, eu tô aqui resolvendo umas coisas. Ele, nossa, porque eu tava muito estressada, né? Que nem eu falei, né? Eu tô quase surtando. E eu falei, porque eu preciso funcionar. Apesar disso, eu preciso funcionar. Então, e também sinalizo pra ele, amor, olha só, vou te explicar. Eu não tô bem. O que eu preciso, tá? Carinho. Isso seria perfeito. Eu preciso de carinho. Eu não sou orgulhosa de falar. Agora falando pra ti, eu tô orgulhosa. Sim, muito. Eu preciso de carinho, massagem no pé. E eu vou, assim, E ele faz, tipo, óbvio que namorado que ama outra pessoa, que não vai fazer. Isso, e daí eu digo assim, ó, e eu vou ficar te ignorando, porque eu tô... Coisa de criança mesmo. É mais forte, às vezes, assim, eu tô ignorando ele, porque eu quero atenção, entendeu? A gente ignora, tipo, minha filha começa a me ignorar porque quer atenção. E a gente tem essas coisas porque a gente não se percebe. Então, hoje eu procuro muito fazer isso. E isso impacta na minha gestão. Por isso que eu digo que o maior acerto pra mim foi esse, né? A questão de generalização. Vamos todas atrás. Palavras que eu dificilmente uso é sempre. Sério isso? Tu vai falar isso? O Ariel não pode escutar esse podcast. Ele falou assim, Paola, a coisa que mais me irrita quando a gente tá conversando, enfim, é o sempre e o nunca. Sempre, nunca. E eu sou a campeã. Sempre tu faz isso. Não. Nunca tu faz isso. E ele fica, eu estou me sentindo injustiçado. Exato. Mas eu falo, tá bom, tu tem razão. Sim. Mas, tipo, sai assim, porque tu quer manipular aqui, isso, né? E daí tu coloca todo o pote fora da pessoa. Ai, e tu perde a razão, na real. Sim. Então, o que eu digo? Eu boto ali, geralmente. Usualmente. Isso. Olha, de 5-4. Isso. Olha, geralmente eu me sinto assim quando tu faz tal coisa. Daí a pessoa... Tá, o que eu vou falar agora? Isso. Mas sempre, não, porque ela vai rebater aquela única vez que ela não fez. Ela vai ter um argumento pra gente. Sim. Ótimo. Geralmente. Geralmente. Então... E eu tenho até esse debate com essa colaboradora, que é a gerente geral, né? Quando ela fala assim, nunca, eu digo, mas tu lembra aquelas vezes? Tu tá generalizando. Daí agora ela tá atenta, ela diz, eu sempre generalizo. Eu falei, não, nem sempre. Tu generaliza algumas vezes. Geralmente. Isso, porque virou tão automático, porque é um treinamento mesmo, ficou tão automático em mim, que eu me modelei nisso. Nossa, eu achei brilhante.
Cara, Eu tô me achando brilhante tu é aqui. brilhante. Não, sério, eu vou sair daqui. Não, tá muito... tipo assim, acho isso surreal. Sim, mas deixando bem claro, eu não quero parecer plena aqui, não é isso? Não é ser plena, mas tu tá sobra nas tuas emoções, tu sabe conduzir. Isso Isso é fundamental. muito. Eu chamei a pessoa certa pra gestão de pessoas, tá vendo? O universo conspirou. Conspirou, óbvio. Sim. Pra te ser uma boa líder, é? Ter uma boa escuta, pensar no que é, os interesses da empresa e saber também reconhecer as pessoas. Reconhecer que sem elas, por mais difícil que seja, a gente não cresce. Então, a boa escuta, ela é importante e também a questão de ser efetiva, porque às vezes a gente só ouve e não coloca em ação. Então, essa questão... Ou às vezes eu vi muitas ideias furadas também, mas a gente também tem que saber filtrar. Agradecer que veio também uma proatividade. Óbvio. De alguma forma. Exatamente. Sim. Então, é isso. E eu quero saber, né, que eu sei que a Bruna tá crescendo, a Bruna Longaray, a Bruna Sim. Trufas, enfim, pra quem ainda não segue ela, pelo amor de Deus, assim, façam este favor pra vocês mesmas. O curso Sim. vai... A gente vai lançar semana que vem esse episódio, já vai estar aberto? Já vai estar. Quarta-feira, dia 16. Tá. Dia 16, vai ser 6 o de dia novembro. de novembro, vai ser a Black, que vai ser sobremesas lucrativas com Bruna Trufas. Gente! Isso, e que serve pra tanto Natal, quanto Ótimo. pra agora pra Copa, pra confraternizações em geral. Não, e tá aqui, ó, os doces dela. Isso. Eu vou comer no story depois pra você. Isso, por favor. Gente, olha que linda essa embalagem. É, linda. Ai, perfeito. Ela, na verdade, ela nem precisaria dessa sacola, mas eu quis trazer os dois, porque Claro. o que acontece quando eu fiz essa Box. embalagem aqui, eu já fiz o que o cliente pode levar na sacola sem gastar com sacola. Ah, boa. Entendesse? Entendeu? Gente, toda instagramável. Isso, tudo instagramável. Trufaninho. Ai, Jesus, era meu sonho. Sim. Eu trouxe de Perfeita. paçoca, porque eu sei que tem produto com paçoca. Ela deve gostar Sim, de paçoca. amo paçoca. Então já dei uma estudadinha em Claro. ti, né? Antes de ver. Viu? Ela estuda as influenciadoras pra mandar antes, Né? sabe? Do gosto. Não é assim, ó. Toma isso aí. Não, tem que dar uma estudada antes. Não, eu quero dizer que eu tô me sentindo aqui, assim, ó. Sério, eu não sabia, mas eu estava precisando disso. Ai, que de bom. falar, porque não sei, todo mundo eu acho que passa por uma síndrome da impostora, né? Ah, não, acho que eu Sim. não sei isso, não sei aquilo. Não, a gente sabe, só que às vezes a gente precisa sair do furacão, vir aqui, verbalizar. Não, tu, assim, incrível, incrível. Eu só tenho que te agradecer, de verdade. Obrigada, eu que agradeço. Porque tu serve de inspiração, assim, pra muitas pessoas. Acho que tu sabe a força que tu tem. E que cresça cada vez mais. Que tu possa expandir da forma como tu sempre sonha. Que tu possa crescer no digital, no físico, onde tu almejar. E eu vou seguir te acompanhando, te admirando ainda mais. Obrigada, você é uma fofa. Ah. Mais fofa ainda, pessoalmente. Obrigada. Gurias, até o próximo episódio. Beijos.